Olá, amigos. Aqui quem fala é o professor Glauco, pastor Glauco. Como eu havia anunciado, faria uma live nessa noite, às 21 horas, dando uma palavra de direcionamento àqueles que se intitulam conservadores, aqueles que se classificam, né, como conservadores. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não me coloco essa classificação. Minha classificação é de um cristão, tão somente isso. Não me coloco como liberal, como conservador, como progressista, ou seja, não me enquadro pessoalmente, não me classifico pessoalmente dentro dessas características, dentro dessas categorias, né, que as pessoas criam, particularmente para o mundo político. Prefiro me dizer simplesmente cristão. Na verdade, o cristianismo ele é tanto conservador como revolucionário. Depende de onde nós o situarmos. Quando ele apareceu em relação à sociedade pagã existente até então, ele foi revolucionário, ele mudou. Inclusive, acabou com a luta entre gladiadores, na medida em que se difundiu dentro do Império Romano. Ficou sendo vista a luta entre os gladiadores como desumana, o costume de pais abandonarem seus filhos quando não os queriam criar para que morressem em lugares isolados também foi uma prática condenada pelo cristianismo. De uma forma lenta, de baixo para cima, mudando mentalidades, ele também fez findar o sistema de escravidão existente na antiguidade. Então o cristianismo naquele momento foi revolucionário, modificou as estruturas. Não foi revolucionário no sentido violento, foi uma revolução de princípios, foi uma revolução de mentalidade, não uma revolução armada, não uma revolução política, violenta, mas foi uma revolução. Por outro lado, há coisas que nós queremos conservar, há coisas que nos interessam manter, e nesse sentido nós podemos ser chamados de conservadores. Ou seja, se alguém quer nos classificar, precisa dizer em relação a que assunto nós precisamos nos colocar como conservadores ou como revolucionários. Agora, nós precisamos realmente admitir, essa é uma coisa importante, é que o mundo que o cristianismo revolucionou era muito mais próximo do mundo cristão do que o mundo que nós chamamos, usando aqui a linguagem de Francis Schaeffer, de pós-cristão. C.S. Lewis é quem falou sobre isso na sua célebre palestra em Cambridge, a palestra da descrição dos tempos, em que ele diz que a diferença entre o mundo cristão e o mundo pagão é menor do que a diferença entre o mundo cristão e o mundo pós-cristão, que é o do nosso tempo. Por quê? Porque no mundo pagão havia a noção, por exemplo, da importância da religiosidade para as culturas. Independente de a religião estar certa ou errada, via-se a sua relevância. Embora eles tivessem vários deuses, de alguma maneira eles entendiam que era importante a relação do homem com Deus. Entendiam que os homens poderiam ofender os deuses e deveria haver alguma forma de remediar isso, de expiar a culpa. Por outro lado, entre os pagãos nós tivemos eminentes filósofos que reconheceram a existência da lei natural, lei moral, inscrita no coração do homem. O cristianismo, à luz da revelação, refinou o entendimento dessa lei natural, mas ela já pré-existia no mundo grego, no mundo romano. Não é à toa que o mundo romano teve um amplo desenvolvimento na área do direito em particular. Então, eles tinham a noção de valores objetivos, absolutos. Entendiam que existia uma noção sólida de verdade, como adequação do entendimento à realidade. Então, o cristianismo realmente trouxe mudanças, mas havia, de certa maneira, sob outros aspectos, uma linha de continuidade. Por outro lado, o mundo pós-cristão é um mundo que nega a existência de uma natureza humana. É um mundo que nega a existência de uma lei moral natural, nega a importância da religiosidade, nega a culpa,
objetiva, a necessidade de o homem aplacar a ira de Deus, ou de Deus ter a sua ira aplacada, a sua justiça satisfeita em relação às nossas transgressões de alguma maneira, é um mundo que relativiza tudo, que é cético em relação à verdade. Esse mundo pós-cristão, portanto, ele é antagônico não somente ao mundo cristão, mas até ao mundo pagão, naquilo em que o mundo cristão e o mundo pagão tinham em comum. É um mundo de desconstrução de tudo que por séculos atravessou a história da humanidade. Então eu preferia me classificar como cristão, né? E não como conservador, liberal, progressista, revolucionário. É a classificação mais adequada. Os conservadores, no entanto, têm muitos valores que são convergentes com o cristianismo, porque eles valorizam a família tradicional, composta por homem e mulher que se unem e geram filhos, né, e se sentem em tarefas distribuídas, embora unos em natureza humana. Então você tem o pai, você tem a mãe, você tem a noção de autoridade em relação aos filhos, e os conservadores valorizam a noção de família como uma instituição de tempos imemoriais que, pela sua permanência na história e universalidade nas culturas, mostra cumprir algum papel social relevante e que deve ser conservada. Os conservadores também valorizam a religião. Muitos deles não são exatamente religiosos, mas eles acreditam que a religião tem um papel social de estabilizar a moralidade, de dar sentido à sociedade. Eles também são contra a ideologia de gênero, que procura desvincular o homem de sua própria biologia e dar ao homem o poder de se ressignificar sexualmente como bem quiser. Os conservadores também se opõem à ideologia de gênero. Então eles se opõem à ideologia de gênero, fazem apologia da família, defendem a importância da liberdade religiosa, o papel da religião, e defendem um modelo de educação que, em muitos aspectos, é condizente com o cristianismo. Eles defendem, por exemplo, que a educação deve ser um acabamento da natureza humana, não a sua desconstrução. Eles defendem que a lei moral é importante no processo educacional. Eles defendem que a educação não deve ser uma engenharia social, né, mas uma propagação daquilo que já existe na natureza humana. Então, há muitos pontos de convergências entre o cristianismo e esse movimento chamado de conservador. E, para falar a verdade, esses pontos de convergência para a sociedade são aquilo que há de mais importante para a sua sobrevivência, para a sua manutenção, para a sua estabilidade. O que eu quero dizer é que manter a família como uma união entre homem e mulher, fomentando tanto quanto possível por via jurídica, por via política, a sua conservação e continuidade, manter a importância dos papéis de pai e mãe, a noção de autoridade para os filhos, manter o reconhecimento do sexo biológico, um processo de educação que seja adequado à planificação da natureza humana e à sua desconstrução. Isso daí é mais importante do que fatores como, por exemplo, aqueles ligados à economia. A economia é importante? Mas esses outros aí são os mais importantes de todos. Combater o aborto, garantindo o direito à vida desde a fecundação, é uma coisa importantíssima, porque se o ser humano, em determinada fase, idade, desenvolvimento de sua vida, ele não tiver dignidade reconhecida, então também poderá amanhã se relativizar qualquer outro estágio da sua vida ou da sua existência. Mães que matam seus próprios filhos no ventre não serão boas mães dos filhos que deixaram nascer. E não terão sua estrutura psicológica também conservada adequadamente para manterem bons relacionamentos, inclusive com os seus cônjuges. Então,
nós queremos deixar aqui, é claro que esses elementos que os conservadores defendem são os mais imprescindíveis à defesa da sociedade, mais até do que fatores ligados, por exemplo, à economia. Eu gostaria que nós tivéssemos uma situação econômica privilegiada, como um país europeu bem desenvolvido. Gostaria que todos os homens vivessem no melhor dos mundos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Entre viver no melhor dos mundos, perdendo a minha humanidade, porque é perder a família, perder o direito à vida desde a fecundação, vencer perder a biologia e aderir à ideologia de gênero, todas essas coisas são uma desconstrução da natureza humana. Então a natureza humana, ela é desconstruída por todas essas ideias que antagonizam esses elementos que eu disse que são convergência entre cristãos e conservadores. Então, eu preferiria perder o melhor dos mundos e não perder a minha humanidade. De que adiantaria eu estar no melhor dos mundos, perdendo a noção de masculinidade, de feminilidade, de paternidade, de maternidade, de filiação, tendo uma educação desmontante de tudo que é importante, negando valores objetivos, negando verdade no sentido mais sólido. De que adiantaria eu estar num mundo assim? Ele poderia ser o melhor dos mundos, mas eu não seria dentro dele mais uma pessoa humana propriamente dita. Eu teria uma diminuição, uma degradação da minha humanidade. Então, entre o melhor dos mundos e a minha humanidade, eu prefiro a minha humanidade. Eu preferia viver num país pobre, preferiria viver num país com problemas econômicos, mas um país que reconhecesse a lei moral, reconhecesse a lei natural, reconhecesse a família, reconhecesse a vida desde a fecundação, preferiria muito mais. Então, é por isso que eu coloco esses valores como estando acima dos fatores ligados à economia. Eles são mais relevantes. Se você coloca a economia acima desses valores, você não é cristão. Eu sinto muito lhe dizer, mas você não é um cristão de verdade. Esses valores, eles são prioritários, né? Repito, entre viver no melhor dos mundos, sem a minha humanidade, e ter a minha humanidade num mundo ruim, eu preferiria estar no mundo ruim e preservar a minha humanidade. O melhor dos mundos pode ser uma coisa boa, mas se o custo disso é a degradação da minha humanidade, então isso não me interessa. Então, esses valores para nós, eles são muito importantes. Agora, o que é que eu tenho a criticar em muitos conservadores? O que eu tenho a criticar é porque muitos defendem isso, mas as suas palavras não são muito condizentes com isso. São pessoas que falam muito descompassadamente, imoderadamente, e aí usam termos obscenos dos mais vulgares possíveis, falando de partes íntimas do corpo, nas suas ofensas, nos seus discursos, né? Então, essa linguagem obscena, pornográfica, essa linguagem que até às vezes diz para as pessoas fazerem aquilo que eles condenam, dizem ofensivamente para elas fazerem aquilo que eles condenam, como assumir uma relação homossexual, fazer aquilo que um homossexual faz. Então, tudo isso está na contramão da defesa desses valores. Essa linguagem, portanto, é uma linguagem obscena, uma linguagem degradante, uma linguagem imoral. Os palavrões não são condizentes com a defesa da família, a defesa da masculinidade, a defesa da feminilidade, a defesa desses valores mais nobres. Nós podemos até imaginar, eu vou lhe dar aqui algumas referências para você pensar. Essas pessoas que são conservadoras dizem que gostam muito de C.S. Lewis, gostam muito de Tolkien, né? Gostam muito de Chesterton, mas você imaginaria Chesterton dizendo essas palavras obscenas, dando esses recados
cheios de palavrões. Você imagina C.S. Lewis, você imagina Tolkien, você imagina alguma dessas pessoas? Pelo contrário, esses aí que têm sido tidos como referências para esses que se dizem conservadores, eram pessoas nobres no falar, no comportar-se, eram verdadeiros gentlemen, eram cavalheiros, eram pessoas de maior polidez. Vamos lá, aqueles que se dizem completamente conservadores. Eu falei de C.S. Lewis, falei de Tolkien, falei de Chesterton, que são pessoas que os conservadores dizem admirar. Mas vamos agora para pessoas que realmente se proclamam conservadores do mundo. Roger Scruton, T.S. Eliot, o Russell Kirk, o Thomas Sowell. Será que alguns desses homens você consegue imaginar dizendo palavrões, vulgaridades? Pelo contrário, estes homens escrevem livros contra a degradação da cultura, contra a devassidão da cultura, contra a invasão vertical dos bárbaros, que tem destruído a nossa cultura, os elementos educados, civilizados da nossa cultura. Você nunca imaginaria esses homens usando essas palavras. Se você quiser ler os livros deles, veja uma palestra deles. São homens de uma moderação, de um equilíbrio fora do comum. Não são pessoas descompensadas, são pessoas de linguagem refinada, de linguagem educada. Aliás, uma das coisas assim que faz todo sentido para o conservadorismo é a moderação, né? O Russell Kirk dizia que a característica de uma política conservadora seria o princípio da prudência, que seria um princípio de moderação, de equilíbrio, de bom senso. A noção basilar daqueles que se dizem conservadores, que em muito coincide com o cristianismo, é a noção de moderação das paixões, de regência das paixões, que levam a um equilíbrio no falar, que levam a um equilíbrio da pessoa diante das ofensas, um equilíbrio da pessoa diante dos insultos, uma linguagem moderada, equilibrada. Então, não adianta você defender esses valores, né, e você ter a imoderação, e você ter a ausência de prudência, e você ter a ausência de bom senso. É preciso que haja equilíbrio, né? Vou falar aqui uma coisa que talvez até alguns vão me criticar, dos dois lados, mas eu vou falar. Os chamados conservadores também prestigiam um determinado tipo de música. Eu me refiro agora desses conservadores de referência, né? Música sacra, música clássica, porque estas músicas mais suaves trazem serenidade, inspiram moderação. Platão disse que a música ela seria útil para aprender matemática, porque ela seguia um ritmo, um padrão. No caso, ele estava falando de uma boa música, né? Durante a Idade Média, aprender música fazia parte da formação da pessoa. E a música clássica, até já se sabe, ela faz bem à criança, o bebê. Quando ele ouve, ele se acalma, ele tem um melhor sono, ele cria melhores gostos. Quando ele ouve música clássica, da mesma forma, música sacra, né? Uma música condizente. Mas eu vejo muita gente aí que se diz conservador. O tipo de música que ele gosta é um rock metaleiro. O tipo de música que ele gosta parece funk, às vezes. Um tipo de música que mexe com os instintos mais baixos, né? Que desperta um elemento de ira, de indignação, que é uma música que desperta até a sensualidade. Então, se você se diz conservador, seja coerente, né? Valorize aquilo que modera, valorize aquilo que civiliza, valorize aquilo que lhe dá um equilíbrio, né? Porque é isso que é importante.
Feito esses comentários, eu também queria fazer aqui algumas ressalvas, porque muita gente pode se aproveitar do que eu estou a dizer para colocar críticas também aos conservadores que são desproporcionais. Muitos desses conservadores que usam uma linguagem assim muito impetuosa, muito forte, eles estão errados. Eu estou aqui mostrando que estão. Não estão sendo coerentes com aquilo que defendem. Porém, dá para eu entender o porquê de eles agirem assim. Não quer dizer que eu justifico, né? Porque eles deveriam agir com moderação. Mas é que eles são tão colocados no ostracismo, os espaços estão tão conquistados pelo outro lado, e eles têm poucos espaços para se expressar, são ridicularizados, zombados, colocados de lado, sem espaços de fala. Então isso daí leva a uma explosão, né? Leva a uma vontade de falar, a uma vontade de gritar pelos espaços, e aí é onde eles são mais tentados a esses descompassos, a essas imoderações. Mas geralmente essas pessoas, apesar de falarem no grito tão forte, elas pessoalmente não são agressivas, né? Elas pessoalmente não são agressivas. Inclusive a gente está vendo agora muitas manifestações, tanto desses que se dizem conservadores, como a manifestação daqueles que são contra eles. E a gente vê a diferença. Aqueles que são conservadores, quando fazem suas manifestações, apesar de eles terem essas palavras assim muito destemperadas, fazem manifestações normalmente mais pacíficas. Pode aqui e acolá acontecer um confronto? Pode, aumentam as tensões, algum problema lá e tal, e aí tem algum atrito. Mas eles não saem de casa dizendo, nós vamos para a rua brigar. Não, nós vamos para lá para nos manifestarmos a nossa opinião. Eles não saem com a pretensão de quebrar lojas, eles não saem com a pretensão, não. Pode haver no local alguma tensão que cria um problema. E aí não é o problema de ser conservador, não, um problema humano, que alguém lá, não muito moderado, numa situação lá de conflito, gerou um problema. Mas eles saem para fazer simplesmente as suas manifestações, né? Quando é em período de trabalho regular, escolhe os domingos, exatamente para que não se ocupem, não prejudiquem os seus dias de trabalho. O pessoal do outro lado, da outra extrema, que vai fazer do outro extremo que vai fazer a manifestação, já é diferente. Eles podem até falar bonito, porque eles não têm a linguagem do impulso, eles têm aquela cartilha marxista, aquela linguagem, que é a linguagem própria do marxismo. Então, aquela maneira revolucionária de falar, que pode não ser recheada por palavrões, mas subterraneamente, né, tem pretensões muito fortes e violentas. E quando eles vão à manifestação, como a gente tem visto aí acontecer, eles já vão deliberadamente para poder entrar em confronto. Não é que um confronto aconteceu lá durante a manifestação por algum problema ou circunstância, eles já saíram para o confronto. Eles já vão com querosene para incendiar, com bombas. Eles já vão com armas para brigar, para destruir, né? Então é importante que a gente também ressalte isso daí, para que se veja esses dois lados, né? Aliás, eu fico curioso com essas manifestações pelo seguinte: quem se manifesta pelo governo federal, né, está lá justificando a manifestação pela ausência de poder do governo, né? O Supremo impede nomeações, o STF dá poder aos estados, aos municípios, e diminui o governo federal. Então eles estão lá porque eles estão achando que o governo tem pouco poder. E o outro lado se manifesta dizendo que é antifascista, que o governo é fascista, quando o governo fascista é um Estado máximo, né? Então, de um lado, tem uns que estão a se manifestar pelo governo porque ele não está tendo poder praticamente nenhum. E do outro lado, uns alegando que o Estado é fascista, como se ele tivesse muito poder, né? Na época de Getúlio Vargas, que foi aquele que mais proximamente nós tivemos de um regime fascista, né? Nós tivemos uma diminuição das competências das unidades federativas e uma centralização no governo federal. Pelo menos o que nós estamos vendo até o momento é o contrário. São as unidades federativas tendo muito poder
e o governo federal tendo pouco poder. Então, a lógica das manifestações está completamente inversa. E me parece, né, que até o presente momento, aqueles que estão se manifestando a favor do governo têm uma razão maior do que os que estão contra nessa questão. Eu não estou entrando aqui na questão da doença, da Covid e tal, para julgar quem tem razão nisso daí, mas na questão do Estado. O Estado, nesse momento, está sendo um Estado de maior fortalecimento das unidades federativas, não um Estado fascista de maior fortalecimento do poder central. Então, sem comentários sobre outras coisas, se o governo está sendo bom, está sendo ruim, se quem foi nomeado é melhor, pior e tal, o meu comentário é jurídico, o meu comentário é sobre a estrutura do Estado. E nós podemos falar também sobre uma pauta que é muito controversa do movimento conservador, né, aqui no Brasil e em outras partes. É a questão do porte de armas. Alguém diz, pastor, professor, como é que você se posiciona sobre o porte de armas? Bem, em primeiro lugar, eu sou um cristão anabatista e eu defendo a não resistência. Então, eu pessoalmente jamais usaria arma, jamais pensaria, até mesmo em legítima defesa, em matar o meu próximo. Preferiria morrer. Tenho certeza de que vou para o céu, tenho certeza de que tem um juiz que vai julgar todas as coisas no final, e aí eu entrego o meu agressor às mãos do justo juiz e estou pronto para ir para o céu se for necessário. Esse é o meu pensamento pessoal. Mas agora eu vou falar do ponto de vista do direito também. Bem, do ponto de vista do direito, positivo para começar, nós temos a legítima defesa. A legítima defesa é o direito que a pessoa tem diante de uma agressão iminente, imediata, né? Ela não tem naquele momento como chamar uma polícia, ela tem que fazer alguma coisa de logo. Então ela pode defender a sua vida. E se for o caso, até matar o agressor, se isso for o necessário para ela preservar a sua própria vida. Nós temos legítima defesa de terceiros, é alguém, por exemplo, atacar o agressor para livrar um terceiro. Nós temos a legítima defesa da posse, a pessoa vai entrar no confronto com aquele que quer tomar alguma coisa que lhe seja da sua propriedade ou da sua posse, né? Nós temos até a legítima defesa putativa, que ela, na verdade, acontece só na mente, né, do que se defendeu. Ele recebeu muitas agressões, ameaça de morte, aí a pessoa, por exemplo, chega diante dele e faz um gesto como se fosse sacar uma arma. E ele se antecipa, tendo todas as razões para acreditar que aquela pessoa realmente iria atacá-lo, pelo que ela já fez e disse antes, e mata a pessoa. Essa pessoa praticou legítima defesa. Foi uma legítima defesa, digamos assim, não real do ponto de vista dos fatos, mas psicologicamente foi. Ela tinha razão para pensar que ia ser agredida, ela tinha motivos para acreditar, né? E ela se defendeu com base nisso. E ela não é uma pessoa periculosa para a sociedade, porque ela não fez isso como agressora. Na mente dela, ela fez para se defender e a outra pessoa deu razões a ela de pensar isso. Então, nós temos várias figuras de legítima defesa. Na legítima defesa, é necessário que os meios de reação sejam proporcionais aos meios de agressão. De outra forma, existe o abuso de defesa. Então, por exemplo, alguém me atacou e eu o apunhalei, né, com uma faca. Isso já foi o bastante para neutralizá-lo. Poderia ter parado por aí, ele já não poderia mais fazer nada comigo, mas aí eu continuo esfaqueando até a morte. Então aí eu abusei da defesa. A lógica de se falar de abuso de defesa é que os meios de agressão e de reação devem ser proporcionais. Pois bem, vamos tomar isso como referência. Se devem ser proporcionais de maneira que o que se defende não pode se exceder, também deveria ser proporcional no sentido de que o que se defende tem as mesmas possibilidades do agressor. O Brasil não consegue impedir que bandidos tenham armas. Todo bandido tem arma. Um adolescente hoje, marginal, tem arma. Praticamente todos os assaltos são com pessoas armadas, né? Pessoas do tráfico, viciados em droga, todos têm arma, obviamente, de maneira ilegal. Se o Estado não consegue impedi-los de ter arma, né,
Então, o que é agredido por eles, que não pode ter arma, está numa relação desproporcional. Você dá a ele o direito de legítima defesa, porque está assegurado pelo Código Penal, mas ele, apesar de poder se defender, ele não tem meios proporcionais ao do agressor. Então tem alguma coisa errada nisso, né? Tem alguma coisa errada aí nesse processo, né? Então, eu não tenho restrição à ideia, não é nem restrição, porque eu vou ter algumas restrições ao modo, mas eu não tenho restrição ao direito do cidadão de portar armas por si, porque ele precisa ter meios proporcionais ao agressor para que faça sentido a legítima defesa. O abuso de defesa, se ele se exceder, recai sobre ele. Então, também eu não posso culpá-lo quando abusar e não dar a ele condições de vencer um abuso do agressor que tem mais condições do que ele, né? Então, há uma lógica, né, no porte de armas para o indivíduo, para que ele possa defender a si, para que ele possa defender a sua família, né? A lógica dentro da própria ordem do direito, né? Dentro da própria ordem do direito, de proporcionalidade. Agora, eu não sou a favor do porte de armas liberado amplamente. O Brasil não pode ser como os Estados Unidos. Os Estados Unidos se compra arma em qualquer lugar, né? Mas os Estados Unidos, para chegar nesse momento, ele teve um histórico muito longo. Há muito tempo que nos Estados Unidos é liberado o porte de armas. Então eles passaram pelo faroeste, eles passaram pelos gangsters na época de Al Capone, até chegar a um equalizador pelo tempo. Então não seria bom nós termos aí uma liberação geral, porque inclusive bandidos também iriam comprar armas facilmente e tal. E aí nós teríamos realmente um caos. Tem que ter alguma forma de controle em relação a essa questão do porte de armas. Geralmente os conservadores falam assim: olha, nós temos que dar ao cidadão de bem a arma, porque o bandido também tem arma. Mas eu quero dizer que um cidadão de bem, ele pode, com a arma, fazer um mal a ele próprio, digamos que seja uma pessoa depressiva. Então aí eu estou dando arma para o cidadão de bem se matar. Por outro lado, tem aquele que a gente diz que é cidadão de bem, mas ele é cidadão de bem enquanto não tem uma arma na mão. Quando ele tiver uma arma na mão, ele pode virar um bandido. Ou seja, ele é um cidadão de bem, mas é um bandido em potencial, dependendo do que se lhe disponha. Ele talvez não queira abraçar diretamente a marginalidade, mas no dia que ele tiver uma arma, ele se sente muito poderoso, e aí elementos ruins, né, da sua natureza afloram, e ele debanda para o outro lado, faz mau uso para o outro lado. Então, o que é que eu acho? Eu acho que poderíamos ter o porte de armas, mas deveria haver um rigor. Rigor de que maneira? Nós teríamos que ter, por exemplo, não antecedentes criminais, aí o próprio governo admite, a pessoa que vai portar arma não pode ter antecedentes criminais. Tem que ter um exame psicotécnico, um exame psicológico, né? É preciso saber o histórico dela de doenças psíquicas, uma pessoa que tem bipolaridade, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem muita ansiedade. Essa pessoa, obviamente, não pode portar uma arma. É preciso, portanto, que ela tenha um histórico de equilíbrio. É preciso que se estabeleça um tempo, né, um tempo para que ela tenha renovação desse porte de armas, e tudo isso seja reavaliado, porque a gente sabe que pessoas podem estar bem hoje, e depois de um tempo, né, elas adquirirem um problema que antes elas não tinham. É preciso que haja essa renovação. E outra coisa importante também, é preciso uma sindicância para examinar qual é o comportamento dessa pessoa dentro da sua família. Vamos supor que é um homem violento com os filhos, violento com a esposa, né?
essa pessoa aí é perigosíssima, com arma na mão. Ele vai matar a sua mulher, vai matar a pessoa com quem ele vive, pode matar um filho, né? Então é preciso saber também, dentro da família, como é que está a situação dessa pessoa, para saber se ele é capaz de usar uma arma para defender a sua família, ou se a arma na mão dele o fará um agressor da família. Agora, eu pessoalmente como cristão, como é que eu penso? Falei aí do direito positivo, antecipei lá como é que eu penso como cristão, mas não dei as razões. Bem, a lei moral, que está inscrita por Deus em nosso coração, diz que a vida é um valor sagrado, né? E o Antigo Testamento tem uma expressão da lei moral no mandamento que diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Embora nos evangelhos Jesus tenha repetido esse mandamento está no Velho Testamento: ama teu próximo como a si mesmo. Ele é uma expressão, né, enunciada da lei moral que está dentro de nós. Eu devo amar o meu próximo, mas a medida de amor ao meu próximo é a medida que eu tenho de amor a mim mesmo, né? Eu não sou, por esse mandamento, ordenado a amar o meu próximo mais do que a mim. Então, teoricamente, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, mas ele me vem como agressor, então aí está nivelado, vida com vida. Então, eu poderia, não está dizendo que eu deveria, o mandamento não está falando de legítima defesa, mas a lógica dele leva a acreditar que eu poderia, para afastar o agressor, usar de recursos que poderiam levá-lo à morte, né? Para que ele não me agredisse, porque eu não teria a obrigação, nesse mandamento, de amar o meu próximo mais do que a mim mesmo. Haveria aí uma nivelação por esse mandamento. Esse é o mandamento da lei moral. Essa é a lei natural em que a lei positiva, o direito positivo, deve se basear. Então, por isso que o direito positivo acertadamente tem a legítima defesa, e por isso que o direito positivo deveria também dar as condições para as pessoas que preenchem os requisitos de terem armas para que se defendessem do agressor. Porém, eu como cristão entendo que Jesus deu um novo mandamento. Ele diz lá no Novo Testamento que ele estava dando um novo mandamento vos dou. Então não era esse de amar o próximo como a si mesmo, porque esse não era novo. Esse já existia no Velho Testamento. Jesus disse que o novo mandamento para a igreja, aí é para os cristãos, e particularmente, muitos podem discordar de mim, mas para os cristãos que são anabatistas, que aceitam isso literalmente, Jesus disse: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos amou de modo a morrer por nós. Ele amou-nos de maneira a não reagir diante de seus agressores, mas a estar disposto a morrer e não a matar. Então eu acredito que o cristão, ele renuncia ao direito natural à legítima defesa. Acredito que pela justiça natural ele poderia se defender, mas o cristão excede. O cristão vive numa transcendência, ele vive numa lógica que não é desse mundo. Ele entrega o juízo sobre o seu agressor a Deus, que um dia vai pôr ordem em todas as coisas e recompensar as pessoas, no caso os ímpios, vai retribuir aos ímpios conforme as suas obras. Mas o cristão segue o exemplo de Cristo, segue o modelo de Cristo. Então, por isso, eu nunca vou usar armas, eu nunca vou querer que alguém seja morto pelas minhas mãos. Mas o direito positivo não é um direito positivo religioso. A base do direito positivo é a lei natural. Então, aí no caso, deve haver a legítima defesa. Eu defendo um Estado laico. Eu não quero um Estado confessional, um Estado clerical. Eu quero um Estado laico. Agora, eu quero um Estado laico de acordo com a lei natural. Quando, às vezes, eu me oponho ao aborto, me oponho ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, embora, do ponto de vista da minha fé, eu esteja contra essas coisas, juridicamente eu não me coloco contra elas por causa da minha fé, não. Embora esteja de acordo com a minha fé, o que eu vou dizer agora. Eu me coloco contra essas coisas em nome da lei natural, em nome da natureza das coisas, em nome da ordem da criação, que é constatável por qualquer pessoa, seja ela cristã ou não cristã. Eu quero o direito de acordo com o direito natural, de acordo com a lei natural. Então, são essas as minhas considerações sobre o armamento. Agora,
o que eu acho esquisito é o seguinte, de muitos conservadores, a pessoa defende o direito ao porte de armas. Tudo bem, é justo. Embora eu esteja falando que essas condições específicas devem ser mantidas. E elas não devem ser mantidas, não é para que o cidadão de bem não tenha como se defender, não. É para que um cidadão de bem com a arma não seja um agressor de si mesmo, como no caso de ele estar em depressão, ou para que ele não seja um potencial bandido, para que ele não migre de cidadão de bem para bandido. Então é preciso nós estarmos seguros de que é um cidadão de bem que não tem essa virtualidade para tornar-se bandido e um cidadão de bem que esteja em condições psicológicas de não ser um agressor de sua própria vida, né? Mas é justo esse pleito. Agora, o que eu não entendo é porque esses conservadores que defendem isso, muitas vezes, eles publicam fotos com arma na mão. O que é isso? Defender o porte de armas para que uma pessoa possa se defender, para que ele possa defender a sua família, é uma coisa. Mas pousar em fotos, à vista de todos, com a arma na mão, exibindo força, eu sinto muito, mas isso daí parece coisa do bandido. Os bandidos é que fazem isso. Esses traficantes aí de droga, esses meninos aí que estão ligados ao tráfico de droga, é que batem fotos cheias de metralhadora, de revólver e tal. Uma pessoa que quer defender a sua família, que o interesse dele no porte de arma é defender a sua família, defender a sua própria vida, vai ter interesse de aparecer como se fosse um cowboy com armas, segurando metralhadora. Isso não tem o menor sentido, isso é vergonhoso, né? Defender o porte de armas dentro de uma situação moderada, equilibrada, prudente, é uma coisa. Mas muitos estão defendendo aí cheio de ódio, dá medo de colocar a arma na mão de alguns que defendem. Porque o cidadão fica dizendo, melhor é bandido morto, tem que matar os bandidos. Que história é essa? Nossa preocupação não deveria ser de matar bandido, não, primeiramente. Deveria ser de deter o bandido, impedir que ele cometa o crime. E no caso de ele cometer, de ele receber as sanções devidas da lei. Essa deveria ser a nossa preocupação. Primeira. A segunda deveria ser a preocupação de que de alguma maneira ele fosse reabilitado. E por isso nós deveríamos enfatizar o papel das igrejas, de instituições que buscam a ressocialização, a reeducação dos presos. Deveríamos querer a restauração deles. Aí a pessoa diz, né? Não, mas esse pessoal não é restaurável, não, esse pessoal não se restaura, não, esse pessoal é bandido e não muda. Então pronto, então vá para casa, abandone o seu conservadorismo, porque você quer restaurar a sociedade, aquilo que ela perdeu. Se um indivíduo não pode ser restaurado, a sociedade também não pode ser, não, porque a sociedade não existe como uma abstração sem os indivíduos. Então, se você não acreditar que uma pessoa má possa mudar, você também não acredita que a sociedade pode melhorar. Você não deve acreditar que você possa ajudar a sociedade a melhorar, porque a sociedade não existe como uma abstração separada dos indivíduos. E é isso que o cristianismo também vai entrar em contradição com uma determinada forma de conservadorismo que tem aparecido no Brasil, que coloca as pessoas que se inseriram no crime como não sendo passíveis de recuperação. O cristianismo acredita na transformação do homem. O cristianismo acredita na mudança do homem. Existem inúmeros marginais que se converteram à fé cristã, que são novas criaturas em Cristo Jesus, que são hoje pais de família, homens de bem, pessoas decentes, que estão ajudando a recuperar outros, trazendo-os para o Evangelho. Então eu nunca posso falar com uma linguagem que me coloca desejando morte, festejando morte de pessoas. Eu não posso, como cristão, ir por esse lado. Então, defender o porte de armas moderadamente, prudentemente, é uma coisa. Ficar pousando aí em fotos armado, isso é a mesma coisa que o bandido faz. Ficar usando uma linguagem de agressividade, de ressentimento, de mágoa, como se quisesse matar pessoas, isso daí não tem nada a ver com porte de armas. Porte de armas é para uma pessoa se defender. Para defender o porte de armas, eu não preciso antecipar na minha mente
a presença de um agressor diante de mim, psicologicamente, para odiá-lo, não. Eu não preciso imaginar que, eu vou fazer uso disso daí. Então parece que a pessoa que ama e fica torcendo para o marginal aparecer para ele ter a oportunidade de usar. Isso é perigosíssimo, né? Então nós temos que ter moderação também quanto a esse aspecto, né? Quanto a esse aspecto. Deixe-me ver algumas outras coisas importantes para nós falarmos. Eu também quero dizer que é importante a sociedade ter todos os segmentos, né? Nós temos que ter os conservadores, nós temos que ter os liberais, nós temos que ter aqueles que têm preocupações sociais, porque o nosso objetivo é encontrar um equilíbrio, né? Então é importante que haja todo mundo, na paz, no debate, no diálogo, né? Porque cada um está atrás de uma coisa diferente. Eu, particularmente, entendo que aquilo que é preocupação dos conservadores, independentemente de eles serem coerentes com aquilo que estão defendendo ou não, o que eles colocam na sua agenda como coisa principal é realmente a coisa principal. Acredito nisso. Não estou defendendo as pessoas que eles são as melhores pessoas do mundo, não. Eu estou defendendo que a agenda deles tem que ser a prioridade. A primeira coisa a ser realizada é o que está na agenda deles. As outras coisas vêm depois. Se você colocar as outras coisas na frente dessa coisa que é da agenda dos conservadores que eu vou mencionar aqui, você não apenas não é conservador, mas você não é cristão de maneira nenhuma. O cristão tem que colocar em primeiro lugar, e aí ele converge com os conservadores, a família, a moral objetiva, ideia de verdade objetiva, educação clássica. Ele tem que colocar como prioridade o reconhecimento do sexo biológico, acabar com essa bobagem, ideologia de gênero, nessa confusão mental que se quer trazer para os jovens, para os adolescentes. Ele tem que mostrar a importância da liberdade religiosa, a importância da religião, a importância da moralidade. Isso é o principal. Mas não é a única coisa de que precisamos. As outras coisas sem essas não farão nenhum sentido. Essa é a prioridade, mas não é a única coisa. Então é importante também a presença dos liberais. Eles vão defender coisas importantes como a livre iniciativa, a propriedade privada, as liberdades individuais, inclusive a liberdade de expressão, né? A liberdade de ir e vir, a liberdade de opinião, de crença, de associação, de reunião. Então, os liberais são importantíssimos nesse momento. A pauta deles é importantíssima, mais do que nunca agora. Aliás, de certa maneira, sem a questão da liberdade de expressão, os outros pensamentos, inclusive o conservadorismo, ficam com a porta fechada. Então, eu quero que os liberais estejam em ação, eles são importantes nesse momento. Mas quando há só o liberalismo, às vezes a pessoa vai dando uma extensibilidade às liberdades, de maneira que ela confunde tudo, e aí ela passa por cima das instituições que têm que ser preservadas. Então vai ter um cara aí, por exemplo, de um liberalismo irrefreado, que vai dizer, se a pessoa quer dizer que é homem, diz que é homem, se quiser quer dizer que é mulher, se quiser fazer a família desse jeito, faz. Então, aí ele vai esquecer os elementos institucionais, né? Então, as instituições basilares têm que ser primeiramente reconhecidas. Aí vamos depois reconhecer as liberdades individuais, que não são autofágicas. Se eu imaginar uma liberdade para eu deixar de ser homem e virar mulher, então a liberdade para desfazer a minha biologia. E foi da minha condição biológica inteira, inclusive com corpo, alma e espírito, que me veio a liberdade. Então eu não posso tomar o meu ser, que é fonte da liberdade, para usar a liberdade para destruir o meu ser. Eu não posso, por exemplo, falar em direito ao suicídio assistido. A pessoa tem o direito de se matar, ir lá e pedir um médico, uma injeção letal, o médico também não vai ser punido, porque ele tem direito de se matar, o direito ao suicídio assistido. Eu não posso ter uma liberdade de não ser livre. A liberdade não é autofágica, não é autodestrutiva. Eu não posso ter a liberdade para acabar com a fonte da liberdade, né? Então, existem limites, mas ontológicos, não são limites arbitrários, colocados de fora.
são limites intrínsecos, imanentes àqueles direitos na sua própria logicidade. Então, importante a presença do liberalismo e até das preocupações sociais também, né? Eu não aceito comunismo, não aceito estatalismo, aí desses que normalmente defendem preocupações sociais, mas eu defendo as preocupações sociais. E defendo até que em muitas dessas preocupações sociais, nós precisaríamos do Estado. Apenas eu entendo que devemos seguir o princípio da subsidiariedade. Ou seja, aquilo que pode ser resolvido dentro da família, eu não vou chamar o Estado. Eu vou resolver dentro da família. O que não puder ser resolvido dentro da família, eu vou resolver dentro da sociedade, com as suas várias associações, igrejas, associações de bairros, associações filantrópicas. Vamos resolver com autonomia dentro da sociedade civil. Se não dá para resolver dentro da sociedade civil, aí vem o Estado. Então, o Estado pode atender a certas coisas que são necessárias, que não puderam ser resolvidas por outras instâncias. Por exemplo, eu vou viajando pelo interior e passo em meio a vilarejos, que eu imagino, rapaz, aqui nunca a iniciativa privada ia montar um colégio aqui. Qual era o lucro que ia ter? Não ia nunca montar. Ou teria que ser uma associação filantrópica, que queira fazer isso por boa vontade, ou teria que ser o Estado. Mas a questão é essa. Nós devemos entender que o Estado pode participar, mas ele não pode ser o primeiro. O problema é que as pessoas querem ser apadrinhadas pelo Estado. Então o Estado tem que ser a primeira coisa, o Estado é a última coisa. A gente tenta primeiro resolver com a nossa diligência pessoal, né? Eu devo preferir trabalhar do que receber esmola. Depois, o meu segundo recurso é a minha família. Problemas que tem que ser resolvidos, vamos tentar resolver dentro da família. Depois vamos tentar resolver dentro da estrutura da sociedade civil. Se não resolver, aí pode ser que o Estado, em alguma situação, tenha que intervir. Por exemplo, tem um desastre como aquele que houve lá da quebra das barragens, aquelas cidades todas destruídas. Ali era uma coisa que precisaria de um atendimento emergencial. Jamais nós poderíamos esperar que a sociedade civil se organizasse a tempo para ajudar. Então o Estado chega ali primeiro, mas a sociedade civil já vai chegando para poder o Estado ir saindo na medida em que isso seja possível. Várias organizações foram lá para auxiliar as pessoas e tudo mais. Mas o Estado não é a nossa primeira opção, é a última opção, né? Então nós temos que ter esses discursos realmente para que se equilibrem, né? O discurso do conservador para poder valorizar as instituições imprescindíveis, o discurso liberal para valorizar as liberdades, a propriedade, a livre iniciativa, e o discurso das preocupações sociais, porque nós temos que ser realmente solidários e ver formas de nós nos ajudarmos, tanto melhor, que não sejam coercitivas, que não sejam estatais, que sejam autorreguláveis, que sejam frutos do nosso sentimento, da nossa filantropia, da nossa boa vontade, né? Então, nós precisamos ter todo esse equilíbrio para poder resolver essas coisas. Nós queremos que todo mundo participe, né? Queremos que haja a livre discussão, mas com muita integridade, com muita maturidade. Eu, particularmente, não gosto de política partidária. Para falar a verdade, eu jamais seria político, jamais seria cabo eleitoral de um político, eu jamais me filiaria a um partido político, né? Eu jamais vou indicar um nome para você votar dizendo vote nesse, vote naquele, porque eu sigo a ética da convicção e a política é regida pela ética da responsabilidade. Eu vou me fazer entender. Max Weber dizia que aqueles que seguem a ética da convicção não dão para o campo político partidário. Porque o que seria a ética da convicção? Ele dá como exemplo o Sermão do Monte. É aquele que crê que uma coisa é intrinsecamente boa, intrinsecamente má, e que ele tem que fazer o que é certo, nem que as consequências sejam ruins. Mas aquilo é o certo, ele tem que fazer. Essa é a ética da convicção. Ela não seguia pelas consequências. Ela seguia pelo que é intrinsecamente certo ou errado.
evitando o errado e fazendo o certo. Uma frase de Charles Spurgeon, que foi um pastor batista da Inglaterra, esclarece bem essa questão. O lema dele era o seguinte: faça o que é certo e deixe as consequências com Deus. A ética da convicção é isso. Faça o que é certo e deixe as consequências com Deus. Weber dizia que quem segue uma ética como essa não pode se envolver em política, porque a política, ele dizia, que era regida pela ética da responsabilidade. O que é a ética da responsabilidade? É uma ética, de certa maneira, pragmática, onde a pessoa, quando vai fazer algo ou vai optar por algo, ela não o fará pelo mérito intrínseco do ato ou da escolha que ela vai fazer. Ela vai fazer uma escolha levando em conta as consequências daquilo que ela faz, se responsabilizando pelas consequências que virão. Então, muitas vezes, ela não vai poder ter a escolha do intrinsecamente correto, segundo ela. Ela vai ter que ter a escolha do menor mal. Ela vai ter que pensar, bem, os danos serão esses, ou serão aqueles. Isso daqui não seria tão bom, mas terá menos danos, terá menos prejuízo. Aí ela vai nessa direção. Então, a ética da responsabilidade que ele atribuiu ao político é uma ética em que a pessoa ela se afasta, às vezes, de suas convicções pessoais, porque ela tem em vista o menor mal, ela tem em vista menos danos, né? Quem já assistiu aquele seriado 24 Horas deve lembrar um episódio grotesco, né, em que o presidente Palmer, né, ele aceita matar uma pessoa inocente, que é do seu próprio governo, porque um terrorista exigia. Do outro modo, o terrorista lançaria um vírus mortal numa cidade inteira. Então ele ficou naquela dúvida: o que é que eu faço? Vai morrer um, vai morrer vários? Eu, por exemplo, com a ética da convicção, eu não cederia ao terrorista ali em nada, mas ele acha lá no filme que para ele ganhar tempo e pregar o terrorista, impedir que ele lance logo esse negócio, queria matar um bocado de gente, ele deveria matar o seu próprio agente. Então, uma pessoa morrer para que outras não morram. Um negócio que eu nunca aceitaria me enquadrar nisso aí. Isso aí fere extremamente a minha consciência, fere a minha sensibilidade, né? Obviamente, isso é uma situação extrema que eu estou colocando, é uma situação muito diferente daquela que seja normal no nosso cotidiano. Mas é mais ou menos por esses exemplos que dá para ver o que é ética da convicção e ética da responsabilidade. Uma democracia de partidos, como a que nós vivemos, como diz Norberto Bobbio, ela nunca poderia seguir a ética da convicção, porque existem coligações. Nas coligações, você tem um partido que nas eleições passadas estava contra outro, mas que agora, por uma convergência circunstancial de interesse, está aliado àquele. E aí a gente vê todas essas contradições da política. Um governo poderá ter que se aliar a pessoas do Congresso que ele não gosta, mas para dar certo o seu governo. Ele pode se aliar a pessoas com as quais ele não concorda, pessoa que ele não considera o de melhor caráter, mas se naquele momento ele achar que aquela circunstância leva a acreditar que isso é o melhor, ele vai fazer, porque essa é a lógica da política. Um presidente, ele governa tendo que se entender com o parlamento. Nessa tentativa de se entender, ele vai fazer articulações, talvez que ele não gostaria de fazer, mas que está mais próximo de realizar com elas aquilo que ele se programou. Enfim, eu não daria para um negócio desse, não quero um negócio desse de maneira nenhuma. Mas é assim que funciona a política. Agora, o que não pode ser é o judiciário assim. O judiciário é que não pode ter essas negociatas. O judiciário é que tem que ser imparcial, né? Quando eu era jovem, na escola, depois na faculdade de Direito, meu pai era juiz, ele é aposentado hoje.
Mas o meu pai sempre dizia isso: meu filho, eu como juiz, eu não posso entrar na esfera política. Ele nunca manifestava nenhuma opinião partidária, ele nunca manifestava preferência por nenhum candidato, era sempre muito reservado, né? Eu mesmo lembro-me de eleições naquela época e não sei nem em quem que ele votou. Eu, como filho, não sei, porque ele não transmitia nada para a gente, mantinha aquela posição de total imparcialidade, né? E ele, inclusive, houve um tempo que minha mãe era médica e no interior ajudava muita gente. Alguém sugeriu assim, numa brincadeira, que minha mãe poderia ser uma vereadora. Meu pai imediatamente reagiu e descartou aquela possibilidade. Não, minha família está fora disso, porque eu sou juiz, eu mantenho a imparcialidade. E nós ficamos hoje assim muito pasmos, porque nós temos pessoas em tribunais superiores aí que eram filiadas a partido, nem vieram às vezes da magistratura, que antes de chegarem à posição que estão, elas estavam de alguma maneira aliadas politicamente a um determinado partido, desvinculadas de um partido só para poder serem nomeadas para os tribunais. Tem fotos na internet com pessoas que estão hoje em posição ativa na política. Então, se alguma questão envolve política e chega na mão de um magistrado, ministro desse daí, obviamente ele não vai ser imparcial. Ele, para ser íntegro, ele tem que se dar como suspeito para uma questão desse tipo, né? Eu louvo a Deus porque tenho o meu pai, que me foi um grande referencial. Eu acho que aqueles que se dizem conservadores, nesse momento, estão precisando de referenciais melhores. Pessoas de nobreza, de civilidade, de moderação, de prudência, não desbocados, não pessoas impetuosas que falam precipitadamente, né, que criam muita confusão. Estão precisando de referenciais melhores. E Deus me deu um grande presente. É que eu nasci com esse referencial dentro da minha casa. Eu nasci desse referencial, e foi o meu pai. Meu pai foi e é um homem muito íntegro. Quem o conhece, né, talvez pessoas aqui mais velhas que estejam me ouvindo, podem até colocar um comentário aí, porque eu tenho certeza que quem o conhece vai falar da sua absoluta integridade. Então ele sempre foi a referência para mim. Dentro da minha casa, meu pai não permitia palavrão. Se falasse palavrão, a gente apanhava quando era menor. Maior, ninguém falava, era nada. Nunca teve a cultura do palavrão, da linguagem obscena na minha casa. Meu pai dizia que nós não deveríamos assistir novela, porque degradava a cultura. A única novela que ele disse que nós deveríamos assistir foi Escrava Isaura, porque ele disse que teria valor cultural, passou na Globo há muitos anos atrás. Mas as outras novelas ele dizia, não assistam. Isso daí é a devassidão da cultura. Meu pai me ensinou o gosto pela leitura, me ensinou o gosto pela boa cultura, um homem que ensinou valores familiares, ensinou a integridade, né? Muita gente diz assim, professor, eu gosto muito dos seus livros, assim você escreve com a clareza. Eu quero dizer que o mérito não é meu, é do meu pai. Os primeiros livros que eu escrevi, ele estava do meu lado, corrigindo-os. E ele me ensinou a falar com o seu vocabulário, me ensinou a falar com a sua leveza, né? E se hoje eu tenho essa capacidade de me comunicar, de escrever, foi pela persistência dele comigo em me fazer aprender isso, né? Eu lembro-me que quando estive na faculdade de Direito, o professor Arnaldo Vasconcelos às vezes falava de uma questão que estava vendo na faculdade e tal, quando eu estava como aluno e depois quando eu estive como professor. Ele falava várias vezes isso e falou a mim quando aluno e quando professor. Ele falava de alguma questão que estava vendo na faculdade de Direito e ele dizia, Glauco, o ético a fazer aqui é isso. Aí ele dizia sempre assim, você quer confirmar? Pergunte ao seu pai na sua casa. Ele tinha certeza que o meu pai iria se posicionar de forma ética. Ele dizia assim, olha, é assim. Aí eu levantava algumas perguntas, mas Arnaldo, será que não é assim e tal? Aí ele disse, pergunte ao seu pai, o que o seu pai disser é. Porque ele conhecia, sabia quem era o meu pai, e sabia de sua integridade. Eu lembro-me que, fazendo a faculdade de Direito como aluno,
eu fui aluno do professor Marcelo Pinto, um grande professor da Faculdade de Direito da UFC. E quando o professor Marcelo Pinto fez a chamada, chamou o nome de todo mundo, quando chegou no meu, ele, Glauco Barreira Magalhães Filho. Aí eu, presente, professor. Ele disse, você é filho do doutor Glauco Barreira Magalhães, o juiz? Eu disse, sou, professor. E ele disse na frente de todos, então você tem a obrigação de ser o melhor aluno dessa sala. E eu agradeço a Deus porque Deus me ajudou para que eu fosse em praticamente todos os semestres da faculdade o melhor aluno. Ganhei o prêmio Fran Martins de melhor aluno de Direito Comercial e honrei o meu pai. Mesmo como aluno eu já fui professor. O professor Arnaldo Vasconcelos me encontrava no corredor e dizia, Glauco, você quer dar aula por mim hoje de Teoria do Direito? Eu disse, pode ser, professor. Qual é o tema? Ele dizia o tema na hora, na mesma hora eu entrava na sala e dava aula. Desembargador Edgar Carlos do Amorim era professor de Direito Penal, ele faltava a aula e ligava para mim, Glauco, você pode dar aula por mim hoje? Eu era aluno dele. Eu disse, posso, professor. E eu dava aula para os meus colegas. Dei aula de Direito Constitucional, dei aula de Direito Civil e com 23 anos, por concurso, pude entrar como professor na Faculdade de Direito da UFC. E eu louvo a Deus porque meu pai foi para mim uma referência de cultura, uma referência de integridade. Quando eu comecei a ensinar, e ainda tinha bem fresca na imagem, na lembrança, as coisas dele na magistratura, e eu as usava como exemplo em sala de aula. Meu pai era um homem, né? Tão sensível às pessoas, que quando juiz, houve uma vez que uma pessoa foi à audiência, era uma das partes, e quando terminou a audiência, ela disse assim, olha, doutor, falando para o meu pai, você está me vendo assim, vestida de maneira mais simples, mas eu não sou pobre assim não. Mas eu vim dessa maneira vestida porque o advogado me mandou, me orientou vir dessa forma. Porque disse que você era uma pessoa que dava atenção especial aos mais pobres. E eu vim assim porque ele disse que você me daria mais atenção se eu viesse dessa forma. E meu pai disse, olha, não é isso que importa não. Se você tiver o direito a seu favor, você vai ter, se não tiver, não vai. Eu vou ser imparcial, mas tenha certeza que eu vou examinar cuidadosamente. Quando ele foi delegado no Amapá, antes de ser juiz, ele estava ouvindo uma pessoa que havia sido presa, um marginal, e o marginal estava com malária, ele estava com febre. Ele olhou lá para o policial e disse, olha, vá comprar aqui um remédio para a febre dele. Aí o policial brincou com meu pai e disse, olha, doutor, o senhor não dá certo para delegado não, porque é uma pessoa humana, uma pessoa que procura fazer justiça, procurava fazer justiça como juiz, mas vendo sempre o lado do ser humano. Então eu louvo a Deus, porque eu tive esse referencial e chegou a hora de você procurar bons referenciais. Uma vez eu estava na faculdade e uma pessoa que trabalhava, me perdoem a emoção, lá na diretoria, ele disse, professor, veio um rapaz aqui, e eu dava muitos exemplos do meu pai em sala de aula, falava muito dele, ele disse, veio um rapaz aqui, e o rapaz, ele estava falando comigo, e eu falei no seu nome, eu disse, olha, o professor Glauco pode lhe ajudar nisso, naquilo e tal. E ele disse, quem é o professor Glauco? É aquele que é alucinado pelo pai dele? E ele identificou você dizendo, é a pessoa que é alucinada pelo pai. Então procure bons exemplos, procure referenciais, para que o conservadorismo no Brasil não seja essa coisa associada à vulgaridade, à violência, mas pelo contrário, que seja associada à prudência, à moderação. Como eu disse, eu sou cristão e só dessa forma eu me classifico. Mas eu desejo sinceramente que os conservadores façam prevalecer esses valores da família, da moral, que eles defendem, porque entendo como cristão que esses valores são os mais importantes para a sociedade, a proteção da vida, desde a fase seminal até a fase terminal, desde o bebê no ventre até a velhice.
mas defendam isso com inteligência, defendam isso com coerência. Esses valores são nobres demais para vocês não estarem à altura deles. E eu não estou falando de todos, existem muitos conservadores coerentes, adequados e tal. Obviamente eu não estou falando de cada um em particular, eu estou falando de um número que termina ganhando visibilidade e fazendo a imagem de todos. Mas sejam sábios, sejam prudentes, e eu aqui não quis criticar ninguém, não quis aqui detratar ninguém, eu quis ajudar a todos e dar uma opinião que possa dar um roteiro para as coisas melhorarem nesse país. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. O meu abraço fraterno a todos vocês.